dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando esse AlphaCast, edição especial em empregabilidade. Hoje nós vamos focar na área das engenharias e eu tenho aqui um super time de professores e coordenadores que vão falar tudo que você quer saber sobre essa área, mercado de trabalho, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para tomar a melhor decisão da escolha do curso que vai definir a sua profissão. Bom, quem está aqui com a gente hoje é a professora Camila Mota, que é graduada em Engenharia Elétrica, especialista em Segurança do Trabalho, mestre em Engenharia Elétrica também e já está fazendo o seu doutorado, além de uma vasta experiência que ela tem aqui no mercado, sendo gerente de mobilidade e transporte da região metropolitana de Goiânia. Com a gente também a professora Dana Tomazetti, que é formada em análise de sistemas, possui MBA em governança de TI, também uma trajetória bastante vasta e que atua principalmente com o gerenciamento de projetos. E o nosso coordenador de curso das áreas de engenharia também, Matheus Bueno, que é engenheiro ambiental, especialista em docência universitária, também licenciado em geografia, atua tanto no ambiente universitário quanto nas escolas também. E para a gente começar esse bate-papo, vou começar inclusive já com o Matheus falando um pouquinho sobre os cursos, sobre o quão vasto é a área de engenharia. Matheus, conta para a gente um pouquinho. O que o mercado está buscando hoje no profissional de engenharia? A gente sabe que são várias áreas, várias frentes de atuação, mas o que o mercado quer nesse profissional hoje? Perfeito. Olá, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando um pouco mais sobre como é o mercado de trabalho, principalmente para quem está querendo cursar engenharia ou cursou engenharia ou está cursando engenharia. E assim, quando a gente dá uma olhada no mercado de trabalho hoje em dia, o que a gente consegue perceber mais das empresas é aquela velha fala da proatividade. A proatividade é o buscar conhecimento, é o buscar saber, porque existe uma gama muito grande de profissões, só que dentro do mercado a gente fala que existe uma pouca disponibilidade de profissionais. Isso, o que isso quer dizer? Que a gente tem um grande número de formados, pessoas saindo o tempo inteiro da faculdade, mas que às vezes não sabem lidar com problemas lá, in loco, não sabem lidar com a situação no ambiente, ou às vezes acabam ficando tão fechado em um só departamento, um só nicho, ou em um único tipo de área, especialização, que acaba não conseguindo enxergar o ambiente como um todo. E aí o bom profissional é aquele que consegue não só lidar com os seus problemas, mas que entender o problema dos outros. Eu não preciso, claro, achar a solução para o problema do outro, não preciso entrar na alçada do outro, mas faz parte do meu convívio entender o desafio do outro, Então, hoje em dia, o que a gente mais tem a necessidade do mercado de trabalho é o profissional que atenda às suas expectativas, mas que, ao mesmo tempo, entenda a necessidade do próprio mercado. Legal. E como é que fica, Camila, por exemplo, em relação a essa questão? Porque você trabalha nessa área mais ligada à mobilidade, enfim. Como é que o profissional de engenharia ele pode atuar dentro dessa questão, que é uma questão muito importante, nas cidades como um todo? Como é que é o espaço desse profissional de engenharia, de novo, nas suas vastas formações específicas ali? Como que ele atua? Boa noite, a todos. Queria agradecer pelo esse convite, é uma honra estar aqui. E a gente se pergunta, como um profissional de engenharia está trabalhando na mobilidade urbana? Hoje em dia eu sou gerente de transporte e mobilidade da região metropolitana de Goiânia. O nosso grande projeto, eu acho que muitos conhecem aqui em Goiânia, que é a nova RMTC. O que é? A gente está reformando as estações, os terminais, a gente está trocando a frota. E ali no BRT, você pode ver aqueles ônibus verdinhos, a frota 100% sustentável. Então, onde que o profissional da engenharia elétrica entra aí? Na eletrificação da frota. Então, o que a gente precisa? Fazer estudos para ver se é viável, para ver se é econômico. E eu acho que é uma transformação tanto global, tanto na área da sustentabilidade quanto na área da tecnologia. Isso aí, eu sempre falo, é um bem até para a própria população. A gente está trazendo qualidade de vida
para a população e ônibus menos poluente, nessa questão de carbono e tudo mais. Então, é nessa linha que o engenheiro eletricista acaba trabalhando na área da mobilidade urbana. Sem contar os veículos elétricos, né? Que está ganhando muito mais espaço hoje em dia. Exato. Então, a eletrificação do mercado como um todo é uma grande oportunidade, né? Assim, imagino que a quantidade de vagas, as demandas ali estão... Sim, e aí a gente tem que trazer qual que vai ser o impacto para a infraestrutura elétrica. A gente colocar esse tanto de veículos para carregamento. Como que vai ser? Isso já é projeto de extensão em universidades, de estudos. Então, é uma vasta oportunidade. Olha que legal. E professora Dana, que está aqui hoje também com uma vasta experiência nessa área de TI, enfim, gerenciamento de projetos e tudo mais. Professora, quais são as principais tendências nessa área? Como é que a gente vive hoje essa conexão entre essa questão de gerenciamento de projetos, tecnologia, engenharia? Como é que tudo isso se interrelaciona no mercado atual? Nossa, eu acho que o relacionamento entre as áreas é o segredo, né? O Matheus falou sobre o profissional ser proativo e falou também sobre o profissional buscar conhecer as outras áreas. Então, acho que a gente pode tentar resumir nessa interação. O profissional de engenharia hoje, ele precisa conseguir interagir com todas as áreas daquela cadeia produtiva que ele faz parte. No caso que a professora Camila falou, a gente vai ter ali um profissional de engenharia elétrica atuando na eletrificação da rede. Só que não adianta nada ele fazer esse projeto se o engenheiro civil não fizer um projeto que comporte isso, né, que tenha base para essa demanda que vai crescer. E na área de TI, né, na nossa grande informática, que a gente acaba abrangendo quase tudo hoje em dia, a gente tem hoje a grande demanda, que é a inteligência artificial, que está dominando, não só dominando, mas ela está permeando todas as outras áreas, não só de exatas, mas saúde e humanas também. E aí a gente tem um problema que a IA nos trouxe, que é a questão de energia também. O grande problema dos chats GPTs da vida, né, e todas as suas versões, é a questão de consumo de energia. E a gente fala, né, muito sobre computação na nuvem, né, a famosa cloud computing, e onde que isso está hospedado, né? Eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, a computação é na nuvem, mas essa nuvem em algum lugar é alguma coisa real. Então, a gente vai ter um container feito de estrutura metálica, a gente vai ter unidades de resfriamento com base de concreto, a gente tem um container da Microsoft submerso. Tudo isso precisa de uma equipe imensa de engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro ambiental. Como é que eu vou submergir um data center da Microsoft se eu não me preocupo com a área ambiental que aquilo ali vai atingir, né? Qual que é o impacto que isso vai gerar? Então, hoje em dia, a gente falar de engenharias está cada vez fazendo mais sentido a gente pensar como uma coisa mais única. Inclusive, a gente tem um projeto de mudança curricular aqui na Alfa, que é trabalhar as engenharias de uma forma mais unificada, para que o aluno possa se especializar da metade para o final do curso. Porque dessa forma ele vai ter essa integração com os outros alunos, com os outros professores, e acredito eu, né, que com certeza um profissional muito mais competitivo e atraente para o mercado. Claro. E falando, inclusive, sobre esse relacionamento, né, esse networking, que, inclusive, a faculdade é um ótimo lugar, né, para a gente começar isso aí. Matheus, você que gosta, está muito ligado nessa questão de inovação, gamificação, eu sei que você tem esse interesse. Como é que você vê a importância, por exemplo, de participação em eventos como, por exemplo, hackathon, esses eventos de inovação, a importância disso para a formação, né, do estudante, do profissional, e o que a Unialfa aqui tem de diferencial neste sentido? Certo. Eu vou levar um pouco para a minha própria experiência.
sobre o Hackathon. Inicialmente quando eu entrei no mundo da tecnologia, assim, eu não tinha muita noção do que era, né, uma competição de alto rendimento, né? Para mim, alto rendimento era só aquele das Olimpíadas, do esporte. Só que o Hackathon, ele nada mais é do que uma competição local ou virtual, onde é dado um problema e você tem um curto período de tempo para achar uma solução. E essa solução ela tem que ser, de certa forma, ligada a algum tipo de embasamento tecnológico. Pode ser um gadget, um hardware, um software, um site, um aplicativo, qualquer coisa que consiga resolver um problema. E a partir do momento que eu comecei a interagir mais com os hackathons e com competições em geral, eu consegui perceber, na verdade, uma relação muito mais próxima daquilo que eu já usava normalmente e principalmente daquilo que o mercado precisava. Por exemplo, eu precisava de respostas rápidas para problemas que surgissem durante o percurso. Então, um problema foi me dado, eu tinha um prazo limitado para resolver. E isso faz com que você acabe tomando novas decisões, às vezes tomando decisões que não necessariamente você estava acostumado, mas que você precisa dar essa mudança para ver se consegue atingir um objetivo. A questão do trabalho em equipe, né? Com um projeto muito grande, em pouco tempo, você acaba precisando delegar funções, você acaba precisando, né, às vezes, até cumprir funções que não são suas. E eu não estou falando isso no sentido ruim, mas no sentido de que eu preciso trabalhar em equipe e, às vezes, a equipe, nem todo mundo sabe fazer tudo. Então, às vezes, você acaba, inclusive, aprendendo a fazer coisas para poder suprir aquela necessidade. E isso te dá um leque muito maior de possibilidades, porque, de novo, você não fica preso a um único tipo de viés de pensamento, né? E isso, para mim, pelo menos, é um dos pontos mais importantes quando a gente está falando sobre um engenheiro. É sobre, principalmente, entender o problema. E eu costumo falar muito com meus alunos sobre isso, porque quando a gente fala da engenharia, a gente não, assim como qualquer outra profissão, o engenheiro ele mexe com pessoas. Não tem como fugir. Se eu construo uma casa, eu construo a casa para alguém. Se eu faço um empreendimento, eu faço para alguém. Se eu mexo com sistemas de distribuição de energia, eu estou distribuindo para alguém. Então, tudo tem uma função. E, normalmente, essa função ela tem um retorno social. Ela tem um fundo social. E aí eu não posso excluir a sociedade, eu não posso excluir o outro, o meu cliente, o meu receptário, dessa equação. E aí, quanto mais eu consigo absorver, né, das minhas práticas, nem que seja do momento de diversão, do momento de jogo, de descontração, do networking, quanto mais eu consigo absorver disso, melhor vai ser a minha resposta para quem realmente precisa, que é o meu cliente final, ou no caso, a minha sociedade. E aqui na Alfa, a gente tem um pensamento muito próximo, onde não é só a teoria pela teoria. É tentar embarcar também a prática, as trocas de relações, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da própria conversação. Porque boa parte dos nossos... daquilo que a gente aprende vem da conversa, não só com o professor, com o colega, uma técnica que o outro sabia, o outro não. Então, esse momento de interação e integração são essenciais para a formação do profissional, para a formação do estudante. E isso, para mim, eu vejo, pelo menos, o Hackathon como algo que me fez abrir portas. Portas para que eu entrasse em outros ambientes que não eram os meus de início, que eu conhecesse pessoas de formações diferentes, pensamentos diferentes e com, às vezes, até ideologias diferentes na forma de abordar certos problemas. Então, isso me faz ainda mais forte como profissional. E aí, quanto mais interação em espaços como esse, o engenheiro conseguir participar, né? Ou engenheiro, no caso, de qualquer profissão, né? Não só engenheiro. Mas quanto mais leque a gente consegue... Quanto mais coisa a gente consegue absorver, né? Eu acho que é mais proveitoso e mais valoroso para o profissional. É isso. E, Camila, você que está muito ligada a esse mercado de trabalho, enfim, acho que você deve lidar com muitos estudantes, aspirantes, né? A profissionais aí. Quais conselhos, assim, você oferece para as pessoas que querem conciliar uma coisa com a outra? Essa coisa que o Matheus falou de teoria e prática, né? A gente sabe disso e muitas vezes o aluno tem esse anseio de
conseguir um estágio durante a faculdade para ele poder já ir aplicando esses conhecimentos. Muitas vezes ele quer isso o mais cedo possível ou de alguma forma já está ligado ao mercado. O que o mercado quer desses profissionais e como que você acha, qual é o caminho que o estudante que quer começar, ele precisa seguir para ter sucesso? É engraçado que eu sempre tenho essa conversa com meus alunos. Hoje em dia, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Ele não quer só uma pessoa que tem, por exemplo, graduação e ele não vai estar pronto para o mercado de trabalho. Você sempre tem que procurar evoluir, trazendo para o meu, né? Eu sou formada em engenharia elétrica e aí eu comecei a trabalhar na área de construção. Depois eu já engatei uma pós em engenharia de segurança do trabalho. E depois eu já comecei o mestrado na área da automação e depois eu já estou terminando o doutorado agora. E aí você até me pergunta, gente, como que você consegue trabalhar em 2 empregos e ainda ter o doutorado? Gente, a gente consegue. É só querer, porque eu sempre falo, quando a gente está estudando aqui na teoria, a gente tem uma coisa muito supérflua, né? Tipo assim, a gente programa, a gente constrói projetos, mas a gente não coloca em prática. Quando a gente começa a colocar em prática, parece que a gente começa a ter amor na profissão. Porque, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de uma casa. Um engenheiro eletricista vai ali, faz a parte elétrica, quando você vê o seu projeto ali pronto, funcionando, é gratificante. Igual projetos, por exemplo, projetos que eu já mexi até com instituições, faculdade. É bonito de ver a gente construir aquela sementinha e dar fruto, sabe? Contribuir. Querendo ou não, engenheiro a gente sempre faz, né? Sempre a gente é o finalístico ali. Uhum. Então, isso que dá o gás pra gente. Eu sempre falo pros meus alunos, gente, não estagne. Saiu daqui, formou, vamos, além de trabalhar, vamos ter algum pouquinho a mais. Porque, querendo ou não, hoje em dia, qualquer processo seletivo, qualquer concurso que você for, ali tá lado a lado. Ele exige tanto experiência profissional quanto experiência acadêmica. Então, não é igual antigamente, só o ensino médio já estava tudo de bom, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que cada vez um profissional mais capacitado. E eu sempre falo, gente, profissional bom não fica sem emprego. Sempre tem o seu lugar ali. Não precisa ter medo. É só ser um profissional bom e capacitado. Não precisa ter medo da IA, da tecnologia, não porque precisa. Elas serão grandes aliadas, na porque verdade, quem alimenta a IA Exato. É o homem, é o ser humano, né? Então, a gente... Até a IA aliadas, precisa da né? gente. Exato. Então, isso aí pode ficar despreocupado. Ótimo. E, professora Dana, você falou aqui um pouco sobre justamente como a tecnologia está inserida nesse contexto das engenharias e, às vezes, coisas que a gente nem para pensar. Como é que fica essa questão, por exemplo... No mundo de hoje, assim, quais são as formações, o que vocês fazem em sala de aula, você que está lá com as suas turmas, para começar a colocar o aluno dentro do contexto atual, que é de muita transformação. A gente sabe que o mundo está numa velocidade, né, que é muito grande, é difícil acompanhar isso. Como é que a própria sala de aula consegue tentar acompanhar as transformações? O que a gente faz aqui na Unialfa para isso? E como é que justamente para esse profissional chegar, né, preparado quando ele termina o curso? Ótimo, vamos lá. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui sobre o Hackathon. Final de abril, a gente já tem nosso Hackathon confirmado. Tá? Eu não vou bater o martelo no dia, mas final de abril a gente tem o Hackathon para fechar o Intertech. Então, a gente já está com a primeira evento aí de Hackathon combinado. E aqui a gente luta muito com isso, né? De colocar os alunos para pôr a mão na massa. E eu me surpreendi muito positivamente o tanto que a coordenação e a direção da instituição comprou essa ideia com a gente. No último semestre, a gente fez, junto com alguns professores, com as disciplinas que a gente chama de extensionista, que são disciplinas que o MEC determina que elas devem ter um trabalho com a comunidade. Então, a gente juntou ali 3 disciplinas de TI que faziam sentido e os alunos tiveram que produzir algo para que atendesse a algum mercado, né? Alguma lojinha, o salão da barbearia, o verdurão.
E a gente teve trabalhos que foram incríveis, que a gente olhou e falou assim, no dia da apresentação, a gente falou assim, isso vai dar dinheiro. E deu. E a gente já teve projetos vendidos. Então, assim, é muito, muito gratificante. A Camila falou do projeto, né? Que o engenheiro vê o projeto funcionando, né? Pra gente aqui que tá dando aula, nossa, é gratificante pra caramba. Ver um aluno seu que começou ali na brincadeira e, de repente, ele tá ganhando dinheiro com um trabalho que, teoricamente, era só pra valer ponto, né? E realmente virou um job dele. Ele achou durante uma disciplina, durante um semestre, onde que ele já pode se encaixar no mercado de trabalho. Tá? A gente vai ter profissionais que vão sair daqui empreendedores. Eu tive o prazer enorme, assim, incrível, de fazer parte da banca do Dan Lucas, do semestre passado, que foi aluno da Camila. Ele fez junto com Israel, não é? A dupla dele. Ismael. Não lembro direito. Não lembro, desculpa. Eles fizeram um projeto de gamificação para curso EAD. E eles construíram uma equação de equalizar a gamificação. E a gente assistindo, a gente falou assim, peraí, você tirou essa equação de onde? Porque a equação, você vai fazer um TCC, alguma coisa, você pega de um autor e aplica, né? Aí eles falam assim, não, professora, a gente criou. Aí eu falei, não, para tudo. Você não cria equação num TCC de graduação. Sim, isso nível, tá né? mais pra frente. Aí a gente falou, olha, se fosse vocês, eu já registrava essa equação, batizava ela, dava um nome. A gente sabe que vai ter novas versões dessa aplicação, mas esse é um exemplo de um projeto que é altamente viável comercialmente. E isso não é 1, 2 exemplos. Todo semestre a gente tem isso recorrente nos nossos cursos. Quando vai chegando perto do final do semestre, é papo comum na sala dos professores, cada professor se vangloriando ali das suas crias, né? Dos seus projetinhos ali, que são os alunos. Então, assim, tentando resumir a sua pergunta, como que a Alfa insere o aluno no mercado de trabalho? É colocando ele para trabalhar. Não, realmente não tem outra forma. A gente coloca o aluno para pôr a mão na massa, para fazer projeto, para fazer desenho. Eu tenho uma disciplina que eu dou para o pessoal de engenharia elétrica, que é de infraestrutura. Eu coloco eles para ler projeto, para fazer cotação de material a ser levantado. A gente coloca eles para trabalhar. É isso. E são trabalhos que você olha e fala, não, é trabalho que, se você mostrar no mercado de trabalho, passa. Então, nossos alunos, eles se destacam muito por isso. Já começa essa vivência, né, na sala de aula, isso é muito importante. E, Matheus, a gente tem muitos cursos, né, da área de engenharia, tem muitas possibilidades. Aqui na Unialfa, fala um pouquinho para a gente sobre os caminhos de quem está pensando nessa área, quem está interessado, mas talvez ainda está um pouco em dúvida. Quais seriam os caminhos que você encontra aqui na Unialfa? As metodologias que a gente vai utilizar também, né? Eu sei que cada curso tem a sua especificidade. Conta um pouquinho para a gente sobre que o aluno encontra aqui. Perfeito. Sobre os braços, né, da Escola Politécnica e da Unialfa, nós temos o curso de Engenharia Elétrica, Computação, Mecânica, Produção e Civil, né? E dentro da Escola Politécnica, mas a partir de uma perspectiva diferente, a gente tem, junto com a tecnologia, a Engenharia de Software, né? E quando a pessoa, né, quando o aluno tem interesse de vir para cá, quando ele chega aqui, a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que ele vai perceber é que nós temos infraestrutura, uma estrutura excelente, laboratórios extremamente eficientes, completos, de ponta, e isso que abrange
todos os cursos, então não é só para um curso ou outro que tem uma prioridade, um privilégio. Todos os cursos têm laboratórios, a própria estrutura da universidade como um todo. E o que eu acredito que vale mais é que nós temos professores extremamente capacitados, extremamente qualificados e que não só têm a vivência da sala de aula, mas que também têm a vivência do mundo lá fora. A gente fala que é o chão de fábrica, né? É o professor que tem vivência em chão de fábrica. É aquele que desce, que sabe do processo produtivo, que sabe da logística, que sabe as dificuldades, que sabe os empecilhos que podem existir dentro do mercado de trabalho. Então, não é só o professor que vai chegar e vai te passar o conteúdo. É aquele professor, aquele profissional de qualidade que vai chegar e vai falar o que você precisa ter, o que você precisa saber e qual o melhor caminho a seguir para ser feliz na sua profissão. Então, quando você pega isso num combo, né, num conjunto, 80% de todo o trabalho ele já fica meio que resolvido. Os outros 20% também fica a respeito do aluno, né? Porque ele também precisa ter um interesse, ele precisa querer. Só que talvez seja até mais fácil esse querer chegar mais forte quando você tem um ambiente adequado. Quando eu posso chegar e falar, olha, eu tô com medo professor, eu tô com medo de como que vai ser lá fora. E nós temos professores que vão chegar e vão falar, olha só, é difícil. Só que, por exemplo, eu fiz isso, isso e isso. Eu tenho experiência, eu tenho dicas, aconteceu isso lá ontem. Então, eu consigo ter essa apropriação na fala, que eu acho que o ponto mais importante é essa. Né? O aluno que ele chega aqui, as pessoas chegam aqui, eles querem ir para o mercado de trabalho. Só que, às vezes, existe um receio muito grande de, beleza, estou fazendo a faculdade, e o que eu vou fazer? E o pior, né? Dando exemplo do TCC aqui, a pessoa sai do TCC no final do curso. Ela sai do curso e pensa, tá, e agora? Né? O que eu vou fazer? E aí, quando você tem uma trajetória de 4, 5, 6 anos aí, com pessoas capacitadas, pessoas qualificadas e com pessoas que conseguem te orientar, com toda a certeza do mundo, essa dúvida ela vai ficar cada vez menor. Porque quando você chega no final, você, posso não saber exatamente o que vai acontecer comigo, mas eu sei que eu estou preparado para qualquer tipo de oportunidade que vier, porque eu tive preparação aqui atrás também. Então, o que eu acho, né, mais efetivo aqui dentro da Unialfa é isso. Né, é que a gente busca sempre passar o conhecimento da melhor forma possível, ao mesmo tempo que a gente busca que o aluno, o futuro engenheiro de qualquer área, ele saia daqui não só o formado, não só o bacharel, mas que ele saia profissional. Né, então, a gente tem um pouco de tentar juntar um pouco, né, dessas áreas, né? Não criar uma dicotomia, mas, na verdade, fazer essa junção. Essa integração. Uma coisa que eu costumo comentar que eu acho muito bacana ver os professores chegando aqui, 18h30, mais ou menos, né? Às vezes eles chegam com crachá do outro emprego deles, né? E acontece a mesma coisa comigo. Eu chego aqui recém-saída do meu serviço e venho para o meu segundo serviço, que é dar aula, que eu sou apaixonado em dar aula, e eu trabalho com administração de redes também. E às vezes dá algum problema sério de rede, eu falo assim, cara, que legal, vou levar para os alunos isso. E é muito comum isso acontecer com os outros professores também. Tem um professor nosso que é da área de banco de dados, que é o Wanderson. Ele é um DBA incrível daqui de Goiânia. E certeza que ele deve ter um monte de caso legal, porque ele comenta com os alunos, problemas, né? A gente tem uma série de metodologias que a teoria ensina para os alunos, só que a gente que tem a visão prática, a gente fala, olha, gente, segue, senão vai dar problema. E o problema que vai dar é esse e aquele. Por quê? Porque eu tive esse problema hoje. Né? Então, a gente consegue contextualizar os alunos nessa coisa muito próxima do nosso trabalho. Então, isso é muito bom, né? Os alunos sentem essa proximidade da gente em relação à parte prática. E a confiança, né? Eles têm mais confiança de saber que se aparecer alguma dúvida, inclusive
alunos que estão estagiando, alunos que trabalham, eles podem acontecer alguma coisa, não sei resolver. Eles sabem que eles podem chegar aqui e tirar dúvida com alguém que está lá no campo, né, que tem um know-how, porque eu acho que um ponto extremamente benéfico para a instituição é isso. É saber que eu tenho profissionais que são qualificados dentro e fora, né, do ambiente. Eu já cheguei na sala de aula, o aluno com problema do serviço, falou, professora, deu esse pau aqui lá na rede, o que eu faço? Né? Aí eu falei, aí me chama que eu te ajudo. Aí eu ajudei ele, conseguiu identificar o problema, resolveu. E é isso, a gente tá aqui para jogo. Né? E vamos sair todo mundo vitorioso. E outra coisa, é importante, dentro aí do que vocês comentaram, o aluno, às vezes, ele tem, às vezes, uma angústia porque ele chega achando que ele já tem que saber o que ele vai querer fazer, né? Uhum. Mas ele está escolhendo um curso que dá uma imensidão de possibilidades, né? E eu costumo falar isso em sala de aula também. Olha, você não precisa saber agora o que você quer. Você vai conhecer de tudo e você vai encontrar aquela área que é aquela área que você percebe que é o fit mesmo, né? Você percebe que é onde você se encaixa. Então, não é só a escolha do curso. A escolha do curso é uma etapa, né? Mas tem a parte de a gente depois amadurecer isso e justamente com essas vivências em sala de aula a gente conseguir encontrar o nosso lugar. E, Camila, você estava falando, na sua fala anterior, sobre justamente essa questão da importância do que a gente chama hoje de lifelong learning, né? Essa coisa de você não parar de estudar, né? Você tem que continuar aprendendo sempre. Quais seriam as principais formas, assim, ou como você considera importante justamente a participação, por exemplo, em eventos institucionais, na continuidade de uma formação formal mesmo, como você falou, né? A busca por especialização, outras formações superiores, mas também naqueles eventos que muitas vezes eu sei que a Unialfa faz com muita frequência, né? Todos nós, professores, coordenadores, a gente organiza eventos para trazer os profissionais de mercado. Qual que é a importância disso para essa formação continuada, digamos assim, que os profissionais de hoje precisam ter? Eu acho que é o conhecimento do aluno, né? Igual, por exemplo, você vai falar engenharia elétrica. O que eu posso trabalhar sendo engenheiro eletricista? O pessoal pensa, só projeto elétrico. Mas isso é uma ramo da engenharia elétrica. Você pode trabalhar como projetista de uma casa, de um edifício, até de portos maiores. Você pode trabalhar na área de controle e automação. O quê? Você pode ser... Mesma coisa que um engenheiro de computação faz, você pode fazer também nessa área de automação. Você pode trabalhar na área de potência, em eletrônica de potência. Você pode trabalhar em telecomunicação. Então, às vezes, a pessoa entra na engenharia elétrica e nem sabe tantas áreas que ele pode trabalhar. Então, você participando de eventos e conhecimentos, a pessoa fala, nossa, é legal e eu posso trabalhar com isso? Porque, às vezes, muitas pessoas... igual eu, você até comentou, a gente começa a trabalhar e apaixona numa área. Eu sou apaixonada em programação. O meu mestrado, o doutorado, é na área de sistemas inteligentes e eu trabalho com redes neurais na área de programação. Aí você pensa, gente, um engenheiro eletricista pode fazer isso? Pode. Eu sempre falo, a gente pode programar tanto quanto um engenheiro de software, quanto um engenheiro de computação. E às vezes as pessoas não sabem que a gente pode desenvolver isso. Igual, por exemplo, também foi grande oportunidade a gente no CEP, né? Que a Unialfa foi esse mês passado. A gente trouxe competições, oficinas de robóticas para os alunos aprender de forma lúdica ali. Por quê? Porque a robótica é uma área que você precisa o quê? Você mexe tanto na área da engenharia mecânica, quanto na estrutura do robô, tanto da engenharia da computação, na programação, quanto em softwares ali. Então, os meninos chegavam e falavam assim, nossa, é muito legal, eu não sabia disso aqui. Então, quando você vai num evento, você faz os olhos dos alunos brilharem, né, para aquilo e ter um conhecimento do que eles querem. Então, acho bem válido o que a faculdade faz e trazendo evento para cá, pontuais. Exato, né? Para complementar aquilo que é a sala de aula, né? Que fica Isso. ali dentro da sala de aula e a gente consegue, né? E chega no que o professor, o coordenador falou, professor, aqui na Unialfa a gente tem laboratórios maravilhosos. Eu mesma eu dava aula de microcontroladores robóticos, utilizava laboratório, tem tudo, tem toda a ferramenta. Então o aluno ele pode praticar ali.
Então, ele pode construir o próprio robozinho dele, brincar ali, e você está brincando e aprendendo. Porque o aluno, quando ele está interessado, fazer a coisa funcionar, aí estuda, viu? Aí ele procura, né? E desenvolve. Então, é legal a gente utilizar esses espaços também para aprendizado. Olha, eu dei aula para uma turma quinta-feira, que eles eram alunos da Camila na sexta, se eu não me engano. Quinta-feira, o que eles falavam era da aula dela. Então, assim, a minha aula era no laboratório também. E, às vezes, eles terminavam a minha disciplina e já começava a conversar, a separar material. Tinha um aluno que ele tinha uma caixinha cheia de circuito integrado, de transistor, cheio de coisinha. E ficava assim, ele ficava doido, esperando, sabe, realmente para pôr a mão na massa, para soldar, para pregar a plaquinha. E é isso, na brincadeira, eles começaram a desenvolver conhecimento ali que a gente, às vezes, nem imagina que o aluno vá atrás. Então, realmente funciona muito bem isso. Sim, e teve trabalhos maravilhosos. Igual eu sempre falo, eu sou muito mais a favor de a gente dar essa prova prática, né? Que faz o aluno trabalhar. Porque querendo você dar uma prova, eu vou estudar hoje e vou esquecer amanhã ou depois. Então, tipo assim, eles estudam, igual ele falou, estuda equipamentinho, monta equipamento. É uma coisa, tipo assim, que sempre vai levar, eles não vai esquecer daquilo, sabe? Impregnado na E mente. até complementando, sobre os eventos, né, acadêmicos, tanto os internos, externos, independente do quanto a gente tente, a gente não consegue dentro da sala de aula, dentro do ambiente, né, demonstrar toda a capacidade do curso, né? Existem vertentes aí que, inclusive, a gente surge a todo momento, né, vertentes aí que enquanto eu estou dando aula, surgiu uma coisa nova, e aí não é que eu não tenha capacidade, mas eu não tenho ainda o conhecimento específico para poder passar aquilo tudo. E aí quando você vem outra pessoa e fala para você, quando você assiste alguma coisa, quando você troca conhecimento, parece que fica muito mais claro esse insight que, né, não, então isso também faz parte daquilo que eu faço. Por quê? Porque eu vi outra pessoa fazendo. Então, assim, a gente tenta demonstrar, né, só que assim, o mercado ele evolui tão rápido, e tantas coisas novas surgem, que uma parte do preparo do aluno vem a partir, né, dessa busca pelo conhecimento. Eu vou dar um exemplo de um sistema externo, mas que existe uma competição de um evento, né, que vem em Goiânia, São Paulo, Brasília, e que, spoilers, a gente fechou uma parceria também com eles, né, para esse ano, mas que dentro desse evento tem uma competição de comida, de fazer comida. Só que um dos ingredientes do prato tem que ser impresso numa impressora 3D. Então, é uma impressora que literalmente imprime comida usando fibras vegetais. Imprime carne, imprime batata, imprime bolacha, imprime um monte de coisa. E aí, às vezes eu estava na sala e falava para eles, você sabia que tem uma competição aqui? E os meninos falavam assim, mas aí o povo come? Aí eu falei assim, não, sim, é comida. E aí é uma competição, igual o Masterchef, né? A pessoa faz o prato, e aí tem um juiz que prova e tudo. Um dos jurados foi o Orkut, né? Foi o fundador do Orkut. Foi o Guanabara também. Né? Então, assim, isso já é parte da nossa realidade, e que está aqui em Goiânia. Mas o pessoal não conhece. Muita gente não conhece. E quando você fala assim, eu consigo fazer isso, eu consigo programar drone, eu consigo trabalhar, inclusive, com colheitadeira automática, né? Que a gente está abrindo curso de agronomia, que também vai ficar dentro do nosso leque aqui da Escola Politécnica. E tem como integrar a ciência de computação, engenharia de computação, de software dentro da agronomia? Tem. Tem empresas goianas que estão criando colheitadeiras automáticas. Tudo feito por GPS e sistema de drone. Então, assim, e para isso eu preciso do engenheiro elétrico. Eu preciso do engenheiro, né, de computação, o engenheiro de software, né? Eu preciso de diversos ramos ali trabalhando em prol do mesmo objetivo. Então, quando eu vou para fora, quando eu conheço, quando eu participo de um evento, quando eu venho numa palestra, eu consigo perceber coisas que às vezes nem sequer faz parte da minha realidade e que às vezes está tão próximo, né? Então,
a vivência no ambiente de eventos, eventos, quando a gente fala, é o evento né, acadêmico, não é o evento festa, né? É o evento acadêmico. E aí a vivência no evento acadêmico, ele é extremamente enriquecedor, né? Então, porque ele te mostra vertentes novas, abre uma visão de mundo maior, né? Então, inclusive é por isso que é cobrada as horas complementares, né? As horas complementares na universidade, por lei, né? Pelo MEC, o aluno tem que ter horas complementares, não é para ter uma hora ali a mais para complementar meu curso, para poder dar o tanto de horas. Não é. É cobrado a participação em evento, em bancas de TCC, em palestra, para que você tenha, né, esse momento de vivência, para que você tenha esse momento de aprender, de buscar, né, e é uma liberdade ao mesmo tempo de buscar aquilo que você tem mais interesse. Professora Dana, como é que fica essa parte, por exemplo, gerenciamento de projetos? A gente vê muito falar disso hoje em dia, né? Algo que está muito difundido em diferentes áreas. Qual que é a importância desse conhecimento e a aplicação dele dentro do contexto das engenharias? Assim, dada, inclusive, a sua vasta vivência, como é que ele se configura como um elemento essencial? Olha, eu comecei a me interessar por gerenciamento de projetos na faculdade. Inclusive, recomendo quem tiver interesse, procura a gente chama de capítulos, né, estaduais, os chapters. Então, aqui em Goiás tem um PMI Goiás. Eles fazem eventos sociais e recrutam pessoas para trabalhar e aprender de graça, mão na massa mesmo, como gerenciar projeto. Então, minha primeira experiência foi nisso em 2003 ou 2004, mais ou menos. E desde então me apaixonei. E eu costumo falar que gerenciamento de projetos é uma área que deveria ser da administração, que o pessoal da engenharia civil tomou conta, mas a gente da TI foi e falou, deixa que a gente cuida. Isso aconteceu porque os grandes problemas com os atrasos de obras fizeram com que os engenheiros se reunissem e definissem metodologias que dessem certo. Daí a criação do livro do gerenciamento de projetos, que é o PMBOK. E quando foi para implantar isso, precisou-se de software. E a gente conhece o Project, mas tem tantos outros, né? E aí a galera da TI meio que tomou conta e falou, não, para mexer em programa, a gente que vai pôr a mão. Isso se transformou numa habilidade fundamental para praticamente qualquer área de atuação de um engenheiro. Qualquer engenheiro hoje precisa ter um conhecimento bem consolidado de gerenciamento de projetos. Ele pode até não ser o gerente, mas ele precisa saber o que é o gerenciamento de projetos, o que é uma definição de escopo, gerenciamento de recursos, gerenciamento de tempo, muito importante. E aí a gente começa a ter disciplinas cruzadas com a administração. O engenheiro tem que saber fazer matriz SWOT, tem que saber fazer análise de risco, tem que ter métodos tipo 5W2H. E aí a gente vai começando a cruzar fronteiras, né, com a administração, com TI, com engenharia, e vira uma salada incrível. Então, hoje, o profissional precisa saber gerenciamento de projetos. Nossos cursos têm na grade, né, a disciplina de gerenciamento de projetos. Quando a gente tem disciplina extensionista, a gente consegue alocar essa disciplina em conjunto para o aluno testar ali como que é fazer esse gerenciamento das atividades. Uma coisa legal também que eu gosto muito aqui da Alfa, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo, a gente tem o pacote do Microsoft 365 e nele a gente tem ferramentas de gerenciamento de projeto embutidas. Então, os nossos alunos eles vão poder usar ferramentas de mercado. Então, ele vai sair daqui e falar assim, eu aprendi a usar o Project, aprendi a usar o Planner, o Power BI na faculdade. Ele vai ser contratado, ele vai usar exatamente essas ferramentas. Então, assim, hoje eu não consigo conceber área da engenharia ou tantas outras. Eu trabalho no estado, a gente aplica gerenciamento de projetos em licitação.
Então tá lá a gente gerenciando um monte de advogado de licitação com técnica feita por engenheiros. Então isso eu acho admirável, sabe? Então o gerenciamento de projetos é muito legal, não é difícil, é seguir método. É pegar a nossa bíblia, né, do gerenciamento, que é o PMBOK, e seguir. São 14 capítulos, todos bem didáticos, simples. Então, é muito bom o aluno e futuro profissional trabalhar com isso, saber usar. E a prova de que a interdisciplinaridade é... Assim, é o que o mercado busca, né? Crucial. É essencial, né? Assim, não se pode mais pensar nas coisas do conhecimento isolado, né? Porque não funciona mais para o mercado de hoje, né? Para o que a gente precisa vivenciar na prática. Para a gente caminhando agora para o final, eu queria que vocês dessem um conselho, vocês podem até olhar para a câmera aqui diretamente, para quem está pensando, para quem às vezes está naquela dúvida, assim... Dessem um conselho para quem está buscando uma carreira de sucesso, que está naquele momento crucial de fazer uma escolha. A gente sabe como é um momento importante da vida quando você vai escolher uma graduação. Daquilo que vocês acham que, de repente, vocês gostariam que alguém tivesse dito a vocês lá atrás, quando vocês foram escolher o curso, né? Então, se vocês quiserem dar um conselho aqui, já olhando para esses nossos futuros profissionais que muitas vezes estão nesse momento agora de decisão, fiquem à vontade. Vou começar. Eu acho que eu sempre falo, um conselho que eu dou. Aproveitem que hoje em dia a gente tem o mundo nas nossas mãos. Tem internet. Antigamente eu acho que era muito mais difícil um aluno saindo do ensino médio saber o que ele queria. Porque ele não tinha tantas redes de busca. Procure vídeos informativos sobre profissões, ver o que ela faz, para ver se você começa a gostar, né? Primeiramente também, que área? Eu gosto de exatas, então eu vou procurar um curso na área de exatas. Eu gosto de biologia, de área de biologia. Então, porque querendo ou não, eu sempre falo, a gente está formando para ser um profissional. E quando a gente é um profissional, a gente passa muito mais horas no trabalho do que em casa. E para a gente ser um bom profissional, a gente tem que amar o que faz. Porque não adianta nada eu falar, vou fazer medicina, porque eu quero trabalhar e tal, mas se eu não for apaixonado, mas eu sou apaixonada em engenharia, então eu vou fazer a engenharia. Então, acho que quando o profissional ele é apaixonado o que faz, as portas sempre vão abrir para eles. Então, busque, pesquise, vá para áreas afins que você quer e vá, tipo, eu fiz engenharia elétrica e queria fazer algo mais especializado, por exemplo, na computação, faz uma pós-computação, faz um mestrado no TAR. Hoje em dia você pode várias outras coisas. Então, conselho, pesquise, busque, mas não tenha medo. Faça, só não fique parado. Ótimo. Bom, eu peguei o celular aqui para colar, porque eu sempre fico em dúvida de quem falou isso. Mas eu vou parafrasear o Carl Jung, que é um psicanalista. Ele falava que para você conhecer todas as técnicas, dominar todas as teorias, mas que quando você fosse tocar uma alma humana, que você fosse humano. Então, foi o que o professor Matheus falou, né? A gente vai produzir algo para um ser humano. Então, a gente não pode esquecer nunca do fator humano. Então, o engenheiro ele precisa conhecer toda a teoria para embasar o serviço dele, escolher a melhor técnica possível para resolver aquele problema, mas ele precisa se lembrar que aquele problema vai resolver uma vida humana. Ou não, né? Engenheiro ambiental. Indiretamente, né? Mas ele vai atingir uma vida. Então, que naquele momento você seja apenas uma alma humana trabalhando. Então, acho que isso é muito importante. Ótimo. E acrescentando, né, ao que as duas professoras falaram, para mim, eu acho que uma dica que se eu soubesse, eu teria passado pelo que eu passei na minha vida com mais tranquilidade, é que daquilo que a gente chama de pivotar. Pivotar é quando você decide fazer uma curva, quando você decide
dar uma virada, né, no seu rumo. E a gente tem muito medo de fazer isso, a gente tem muito medo de pivotar. A gente tem medo de perder tempo, a gente tem medo de... Às vezes a gente segue numa decisão que às vezes não faz tão bem pra gente, mas porque a gente fala, mas eu tô muito velho para poder mudar de profissão. Ah, mas é porque eu já perdi tanto tempo aqui, então não tenho medo de pivotar. Eu vou dar um exemplo, eu fiz engenharia ambiental porque eu sou completamente apaixonado nas engenharias, e eu sempre tive esse pensamento mais humano, então o que eu consegui casar foi, né, a engenharia, que eu casava o meu lado humano com o meu lado humanista, na verdade, com o meu lado, né, da exatas. E aí, durante o percurso, eu falei, olha, talvez eu acho que eu seja melhor professor do que eu seria engenheiro. E aí eu terminei, fui para a área da educação, fui fazer a geografia, e por muito tempo eu falei, será que eu fiz a decisão errada desde o começo? Eu poderia ter sido professor há muito tempo atrás. Será que eu perdi 5 anos fazendo engenharia? Mas a questão não é essa. A questão é que eu fui um geógrafo muito mais completo porque eu tinha uma base muito maior. Então, quando você fala de conhecimento, nunca é perda de tempo. Então, ainda que você decida pivotar, mudar de rumo, tudo aquilo que você construiu até aquele momento é bagagem. Hoje, né, eu utilizo os dois. Eu sou coordenador do curso de engenharia, então eu ainda estou na área da engenharia, só que não na área da atuação em campo, né? O que a gente fala de atuação de gabinete, né? Atuação lá no local. Mas eu também não abri mão da minha área da educação. Então, eu nunca poderia falar que aquilo que eu construí em 5 anos de engenharia foi um tempo perdido. Na verdade, foi uma das melhores decisões que eu tomei. E assim como ir para a área da educação. Então, tenho tranquilidade na hora de pivotar. Inclusive, às vezes, alguns alunos chegam e falam assim, a vida inteira eu quis ser jornalista. Mas agora eu estou em dúvida porque eu vim aqui e eu acho que eu estou tão legal. Tá? Não tenho a mente fechada. Não coloca na sua cabeça. Inclusive, durante o curso, tem gente que entra e fala assim, eu quero trabalhar com isso. Aí chega no meio do curso, começa a ver outras coisas e fala assim, mas eu acho que isso aqui tá mais legal. Mas não vai, por quê? Porque eu sempre quis fazer aquilo. Então, pivotar, né, mudar, ver aonde você está e falar, olha, às vezes, não é que vai dar errado, mas às vezes talvez eu seja um pouco mais feliz fazendo isso. Eu acho que para o profissional, inclusive, né, no mercado de trabalho, às vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa abrir mão daquilo que não está dando certo para buscar uma nova solução. Quem insiste no erro, todo mundo sabe, né, que gera erro. Sim, então... E uma coisa que eu sempre acho que levo para mim, e uma vez tenho essa experiência... na época eu já era engenheiro eletricista, já era engenheiro de segurança de trabalho, e eu estava me sentindo acomodada naquela empresa que eu estava. E aí eu falei assim, não, eu preciso dar um up Aí eu fui, prestei o mestrado, passei. E aí eu tive a coragem de largar tudo. Emprego bom, carteira assinada, ir para uma cidade que eu não conhecia e viver de bolsa. E hoje em dia eu penso, acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Porque diploma, ninguém te tira. Conhecimento, ninguém te tira. Será que se eu não tivesse deixado aquela época de viver, eu estaria aqui? Capaz que não. Exatamente. Escolhas, né, que nós fazemos. E são difíceis. A maioria das vezes são difíceis, mas tem que ser feito, né? Exatamente. Muitas vezes aquilo que a gente teme bastante, vai chegar um momento que justamente a gente consegue enxergar que foi a coisa mais assertiva que a gente fez, ainda que naquele momento era algo que nos trazia muito medo, né? Sim. Então, acho que todos conseguem se identificar um pouco com isso. E eu quero agradecer a presença de todos aqui. Acho que o papo valeu para a gente conseguir conversar com aquelas pessoas que estão pensando no que fazer, se é essa área mesmo. Eu acho que a gente já consegue mostrar um pouco, né, do que é a área da engenharia, que tem suas diferentes frentes de atuação. Aqui na Unialfa você vai encontrar diversos cursos. A Unialfa está de portas abertas para você. Quero agradecer de novo a presença de todos. A gente já teve um episódio sobre empregabilidade. Para quem quer saber sobre negócios e tecnologia, assiste o nosso primeiro episódio especial da série Empregabilidade. E a gente vai ficando por aqui. Se você quer conhecer um pouco mais, fica de olho porque a gente vai trazer episódios de outras áreas. E até mais.